Bom dia, pessoal. Sou Ismael Shi e hoje vamos falar sobre o guia de cuidados do geco leopardo, um réptil comum e fácil de cuidar. Nesse contexto, eu tinha muitos guias de cuidados, mas foram apagados pelo destino do YouTube. Já organizei tudo, mas acho essa informação valiosa e quero que todos tenham acesso. Seja bem-vindo. Antes de começar, lembre-se de adquirir exemplares de cativeiro e verificar as leis do seu país. E também, antes de adquirir qualquer exemplar, não compre por impulso. Pesquise e prepare seu recinto, aquário ou tanque antes de adquirir o exemplar. Às vezes você compra algo e depois pensa, e agora? Por isso é importante estar preparado. Vamos começar. Em primeiro lugar, o recinto. Qual deve ser o tamanho do tanque que vou comprar? Um mínimo, mínimo de 25 galões. 25, 30 galões. Eu tenho o meu em um de 40 galões, acho perfeito. Meu geco leopardo não é muito ativo, então 25, 30 galões já é o suficiente. Lembre-se de não coabitar, ou seja, não compre dois gecos leopardo e coloque eles juntos. Por quê? Porque há bastante agressividade na natureza. Curioso, esses nunca ficam sozinhos, sempre estão em grupos. Minha hipótese é que em cativeiro, num aquário de 40 galões, eles ficam estressados pela falta de território, diferente da natureza. Eles brigam e há muitos casos de agressão. Compre só um e, se levar dois, mantenha-os em aquários separados. Substrato é a terra que você coloca. Muitos usam papel toalha e trocam conforme suja, o que é aceitável, mas acho isso chato. Eu sempre prefiro um terrário bioativo, com terra de verdade. Uma terra preparada para vasos, combinada com um pouco de areia de sílica. Isso seria perfeito, mas muitos dizem, qual o problema? Com impactação, meu geco leopardo não vai morrer. Não se preocupe. Na natureza, como você acha que eles estão? Os gecos leopardo? Eles não estão em papel toalha, mas de qualquer forma prevejo um pouco. O contexto da impactação é quando gecos leopardo ou outros animais têm obstruções intestinais. Nesse caso, porque por acidente eles ingerem uma pedrinha, matéria inorgânica, um pouco de terra, e isso vai se acumulando nos intestinos até que acabam tendo uma obstrução intestinal. Vá urgente ao veterinário. Para prevenir isso, alimento meu geco leopardo em um pratinho de terracota que custou R$ 15 antes de dar comida. Eu limpo, eu sacudo, coloco onde deve ficar, aí coloco o inseto com uma pinça e pronto. Ele não ingere nenhuma pedrinha. Outro ponto importante é um pote fundo com água, onde ele possa entrar e sair facilmente. Além disso, é importante ter esconderijos para ele se sentir seguro. Recomendo pelo menos 2, um de cada lado para que possa se abrigar. Gradientes de temperatura e umidade. Vamos falar dos parâmetros, pois queremos criar gradientes no recinto para garantir conforto. Lembremos que esses répteis são ectotérmicos, estou meio traumatizado com a academia. São ectotérmicos, ou seja, eles dependem da temperatura corporal, do metabolismo, da digestão, de tudo que está relacionado à temperatura ambiental. Se eles preferem um lugar quente, que fiquem lá. Se quiserem se refrescar, que mudem de lugar para regular o metabolismo. Já que falamos disso, vamos aos parâmetros, temperatura e umidade. Aqui estão os de temperatura e aqui os de umidade. Vamos controlar a temperatura com uma placa térmica sob o aquário. Mas como controlar a temperatura ou saber quão quente ela fica? Com o termostato digital programado, pronto. E a umidade, como controlamos? Do lado úmido vamos colocar o pote com água e também vamos borrifar todos os dias, uma vez ou até uma vez a cada 2 dias. E realmente, a umidade para esses exemplares não é muito exigente, de 20 a 40, que é o que normalmente é a sua região, que eu estou presumindo vai ter essa umidade. Desde que não ultrapasse 60, porque aí pode ter alguns problemas respiratórios, então tome cuidado. De qualquer forma, você pode comprar um higrômetro para isso, mas realmente para esses exemplares eu não vejo como algo muito necessário. É muito fácil e eles são muito resistentes, e errar com eles é bem difícil, para falar a verdade. Aliás, aqui vou deixar vários exemplos de recintos para você se inspirar um pouco. Veja o Pinterest ou vídeos no YouTube antes da dieta e inscreva-se. Outra coisa importante é a luz. Coloquei uma lâmpada de calor aqui, mas é mais para as plantas. Por luz, quero dizer ter uma janela ou usar uma lâmpada com temporizador para indicar dia e noite, ajudando no ciclo circadiano. Dieta. Sofobas, dúbias, grilos.
Isso é o que eu dou para o meu. É o mais comum e funciona perfeitamente. Mas é claro, você vai ter que lidar com insetos. Olha só a surpresa. Eles têm que estar vivos. O meu não aceita nada morto e provavelmente o seu também não. Então você vai ter que perder o medo de insetos. Não tem jeito, eu dou com essas pinças e eles estão polvilhados com cálcio e multivitamínico, porque sim, eles vão precisar que você suplemente com cálcio, com vitamina D. E falando nisso, vamos falar sobre as lâmpadas ultravioleta B. Muita gente diz que eles precisam, outros dizem que não. Eu realmente digo que não precisam porque são crepusculares. Quer dizer, bom, embora às vezes eu veja ele acordado durante o dia, mas é muito raro. Acho que só 2 vezes eu vi ele acordado durante o dia. E eu já tenho ele há 5 anos. Eles não precisam de lâmpadas ultravioleta B. As lâmpadas ultravioleta B basicamente imitam os raios solares. Tomara que não ouçam minhas cachorras. Estávamos falando dos raios ultravioleta B que imitam o sol para ajudar na absorção de cálcio intestinal e prevenir a doença metabólica. Ou seja, o que é? Vou mostrar alguns exemplos. Não é bonito, mas acontece. Com suplementação de cálcio e vitamina D, não deveria haver problemas. Eu dou essa marca aqui, tentei procurar, mas não encontrei. Comprei na Petco um frasquinho de $10. Moro na fronteira, então tive desconto. Só isso. Uma vez por semana, 2 vezes você pode dar uma suplementação e isso seria tudo, realmente. Agora, quanto eles comem? Vai depender de cada exemplar. Eu dou comida para o meu 1 vez a cada 2 dias e o quanto ele quiser. 1, 2, 3 até 4 larvas ele chega a comer de uma vez, mas coloque na pinça. Ele vai decidir se está interessado ou não. Normalmente ele fica aqui bem ativo, bem atento para ver se quer comer ou não, e se não quiser, simplesmente ignora e vai embora. Droga, como sempre. Sério, o meu não come muito, mas além de comer, um bom sinal de saúde é o rabo. Eles armazenam energia no rabo. Se o rabo do Gecko está gordo, está ótimo, e o meu está bem gordinho. Por fim, queria destacar 2 coisas importantes. Primeiro, quando você o pegar, provavelmente ele não vai comer, mesmo com comida no recinto. Ele ficará estressado e provavelmente recusará comida por 1 semana. Ainda assim, ofereça, mas ele deve recusar. Quando peguei o meu, ele ficou 2 semanas sem comer. Fiquei muito estressado, achei que ele ia morrer. Não, foi normal, então não se assuste se passarem 2 semanas e ele não comer. E outra coisa muito importante, quando você o adquire, se você o adquire durante o inverno e está fazendo muito frio, provavelmente vou entrar em brumação, que ocorre quando a temperatura e a pressão do ar diminuem. Como disse, geckos leopardo e quase todos os répteis são assim, embora haja exceções na biologia. Eles são ectotérmicos, ou seja, dependem da temperatura ambiente para regular o corpo e o metabolismo. Quando é inverno e faz frio, eles entram em brumação, que é um estado de letargia em que eles estão acordados, mas realmente não comem. Eles também dependem da digestão e da temperatura. Se estiver frio, não digerem, não comem e não gastam energia. Não se preocupe, o meu fica em brumação por 4, 5 meses ou mais. É normal e já estou acostumado. Pesquise, assista outros vídeos e seja feliz. Se você tiver qualquer dúvida, me avise nos comentários. Leve ao veterinário para checar anualmente. Isso é tudo. Sigam-me e amem a natureza. Obrigado. Se for assim, também me avisem nos comentários. Sobre qual animal vocês gostariam que eu fizesse um guia de cuidados? Porque eu tive que apagar pra caramba. Então é isso e tchau.